Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite de vitória. O né? Senhor é o nosso Glória a Deus. Deus. E a gente sabe que a gente estamos se amadurecendo no Evangelho para poder ser abençoado. Glória a Porque Deus. tudo, a fruta, ela não vai cair do pé, mas está madura, vai ter que amadurecer. Então nós também estamos se amadurecendo no Evangelho para poder receber de Deus a vitória. Oh, né? aleluia. Isso é maravilha, né? Em nome de Jesus. Então, nesse decorrer de tempo, a gente sofre. É só você analisar do dia que você aceitou Jesus até hoje. Quantas promessas que foi lançada ao nosso meio. E o tempo passa, você começa a pensar que Deus não existe, que Deus quer conversa, mas não é conversa mais, porque ele demora mesmo. É só você fazer uma análise. Jesus mandou Noé fazer uma arca, e foi 120 anos para fazer essa arca. Então, ele teve que ter paciência de esperar tudo isso e de acreditar que ia dar certo. Aleluia, é verdade. Quantas gerações que veio de Noé até agora e todas as gerações que existem por causa dele. Então, a gente entende que para Deus não passou nada. Porque quando ele diz que 1000 anos para ele é como um dia como 1000 anos, ele está resumindo tudo. Ele está dizendo o que ele pode ser para frente, o que pode ser para trás, o que pode fazer agora, o que pode fazer daqui a pouco. Então, aí você faz a conta. Se for fazer a conta mesmo, se o cara estudar mesmo, começa a fazer a conta, Jesus morreu há 2000 e poucos anos naquela cruz do Calvário. Mas isso aí, nas contas dele, não passou nada. Milésimo de minuto. O que faz demorar é o processo que nós estamos enfrentando. Porque o mundo foi contaminado. O mundo não tinha pecado. E quando não tinha pecado, as coisas eram puras. Era tudo diferente. Então, porque o pecado entrou no mundo, as coisas ficou tudo complicado. A nossa maneira de viver. Tudo de nós não era para morrer, né? Como o que fez nós virar mortal foi o erro do homem, o erro do começo. Tudo que deu errado até hoje, irmão, foi o ser humano que não obedeceu a verdadeira palavra de Deus como tinha que obedecer. Só tanto que você chega no livro de Gênesis 6:6, ele fala que arrependeu de haver feito o homem. Por que ele se arrependeu? Porque ele não esperava que o homem decepcionasse ele. E a decepção continua todos os dias até hoje. Às vezes você acha que não está decepcionando Deus e você está. Quando nós queremos as coisas dele, nós estamos decepcionando ele porque nós não entendemos como ele trabalha. Nós queremos apressar as coisas, nós já estamos decepcionando ele. Nós estamos tentando apressar ele e ele não trabalha com pressa. Ele nós nem sabe o que ele está fazendo lá. Nós sabemos que ele está trabalhando. Mas o trabalho dele não é do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer. E nesse correr de dia, muitos se desistem, muitos voltam para trás, muitos viram as costas e dizem que não existe Deus, dizem que vira ateu, muitos viram ateu. De tanto demorar, todo dia apanhando, levando chicotada e nada acontece, aí ele vira ateu, endurece o coração de uma forma que eu não quero saber mais de crente. Quantos crentes já endureceram o coração na sala da igreja e quando você fala com ele, sai pra lá, não quero saber de crente, nada, vai tomar cachaça e vai mesmo. Por quê? Porque entrou. Aí Deus permitiu por quê? Porque para servir a Deus tem que ter paciência. A paciência que é quando nós somos abençoados. E essa impaciência, ontem nós bota tudo a perder. Porque aparece o falso profeta ali, prometendo o céu e a terra, você vai atrás dele e desvia da verdade, se contamina, e amanhã nem verdade, nem nada, você fica desistindo de tudo de Deus, porque você não teve paciência. E perde tudo, né? Perde tudo. Então a gente está vivendo dias trabalhosos, dias que tem que ter entendimento. Porque está mais perto da nossa vitória do que quando nós começamos. Com certeza. Está mais perto agora do que quando nós começamos. Então, vamos ter paciência. Vamos acreditar. E o que está faltando é nós valorizar o que Deus colocou em nossas mãos. Já foi falado hoje do amor, do propósito de Deus. Jesus enviou o seu filho amado para morrer naquela cruz por mim e por você. Será que você está honrando essa cruz, está honrando esse sangue, está honrando? Será que você está respeitando o seu irmão, sua irmã, seu parente? Nós sabemos que o testemunho do pastor, do obreiro, vale muito. E se não tiver testemunho, não tem nada. Você não está vendo nada, mas teu vizinho está de olho em você. O seu parente está de olho em você. Aí seu parente quer vir para a igreja não vem porque você dá mau testemunho. E às vezes o nosso parente está lá, às vezes, então, se esse cara se converter,
eu vou para a igreja, porque agora ele olha para o seu parente, olha para o seu familiar, se não vem conversando em você, fica envergonhado. Às vezes o testemunho fala mais do que a Para falar mais própria da pessoa. Então, aí o que acontece? Fecha toda a possibilidade da pessoa trazer uma pessoa para a igreja. Porque às vezes, o que nós temos que ser fiel é na nossa casa. Porque Aleluia. do seu lado da sua casa mora alguém, do outro lado também mora. Aí você tem sua família, tem seus cunhados. Oh. Eu mesmo tenho meus cunhados. Meus cunhados, todos que moraram comigo, meu cara chegou a morar comigo, virou pastor. Hoje é pastor. Pastor é capelão, o homem faz todos os meus cunhados se converteram, todos eles. No dia do velório da minha sogra, eu já falei para ela, o sonho da sua mãe era que vocês estivessem tudo na igreja. Se converteram todo dia do velório dela, não quero ir para a igreja. Foram para a igreja, eu gozei tudinho e está lá, servindo a Deus hoje. Glória a Deus, Glória. sabe? Porque na hora que era necessário falar, nós falamos. E ele me conhece. Me conhece, fui na casa dele, fui na casa de um dos meus cunhados, fomos almoçar na casa dele. E ele lá estava se abrindo comigo, falando comigo, e dizendo, ele fala comigo, fica feliz quando a gente vai lá. Por quê? Porque ele sabe. Aí o meu sobrinho que eu apresentei quando era criança, hoje é pregador da igreja grande aí, prega em todo lugar aí. O homem está fazendo uma grande obra aí. E está fazendo a obra do Senhor. Fui lá na casa dele, almoçar com ele lá, com o Mateus, subindo na minha esposa. Então, isso nós temos que fazer. Nós temos que ter currículos para apresentar a Deus. O que foi que Ezequiel falou quando Isaías chegou lá para profetizar para ele, porque ele tinha 15 anos de vida, não foi? Ele disse, olha, eu vou tocar no altar, porque certamente vai morrer e não viverá, porque Deus está irado com você, Deus vai te matar. Aí foi isso que ele falou. Aí ele disse, não, mas Senhor, lembra que eu fiz tua obra. Eu fiz isso, fiz aquilo, e começou a relatar o que ele fez. Aí Deus, ele relatando, Deus não lembra disso. Lembro sim. Aí ele disse, aí foi que o homem de Deus sair do pai, do reinado, mandou Isaías voltar e acrescentar 15 anos de vida, porque ele tinha testemunho. Glória a Deus. Então, nós estamos vendo nessa noite que o que está faltando é nós ter testemunho. Glória a Deus. Principalmente para nossos familiares, que é mais difícil. Porque se nós não conseguir trazer a família para a igreja, você não vai trazer também ninguém lá de fora. Porque quando alguém vem na tua casa e vê que você não tem comunhão com a sua família, não vai acreditar em você não. Não vai acreditar em mim, não vai acreditar em ninguém. Nós, principalmente nós. Porque se você não tem capacidade de ganhar a sua família, também você não vai ganhar ninguém lá fora. Porque diz que a obra maior que tem é na casa da gente. A obra maior que tem é na nossa casa. Então tudo isso nós temos que ter muito cuidado. Não é, pastor Fernando? É um perigo muito grande. É muito grande. O perigo é muito grande, né? Porque se você conseguir ganhar a sua família, os outros vai ser fácil. Se você conseguir trazer a sua família para perto de Deus, com certeza vai ser bom. Porque quando você chega no lugar que a tua família fala bem de você, menino, pode ficar sagrado que a vitória vai ser grande. Porque dificilmente o nosso familiar fala bem de nós. Mas se você conseguir essa dádiva, você vai ser abençoado e a vitória vai ser muito grande. Não é difícil. Não é difícil, né? Porque você vê o que aconteceu com Jesus, os irmãos de Jesus falaram mal de Jesus. Você sabe o que aconteceu depois? Jesus, com a sua grande paciência, converteu seus irmãos. Os seus irmãos, o que foi que o irmão de Jesus falou? Eu não sou nem digno de ser chamado de irmão de Jesus, porque ele sabia que ele criticava Jesus. Ele sabia que no começo ele criticava Jesus. Mas quando ele se conheceu, ele disse, olha, eu não sou nem digno de ser chamado de irmão de Jesus, porque ele sabia o que ele fez. Mas ele se converteu. Converteu seu irmão, juntou todo mundo dele para lá, para aceitar Jesus. E seguiu ele depois. Isso seguiu a obra, e foi uma obra maravilhosa. Por que tudo isso? Por causa da paciência. É verdade. Se não tiver paciência, não chega em lugar nenhum. No trabalho. A gente está falando mal de você no trabalho. Porque você está dando mau testemunho às vezes. Às vezes você não está honrando a Deus como tem que honrar. Ficar no meio de brincadeira de rodinha, o povo vai entrar querendo a nós. Meu Deus, A gente pode ser prova também. Eu não fico no meio de rodinha na empresa, por causa de nenhuma. Não fico. Verdade, Eu não vou almoçar na hora. Eu vou almoçar. Eu vou almoçar com pessoas que realmente querem ouvir uma palavra. Que nem nossa, eu descobri que o cozinheiro é crente. Aí o cozinheiro disse, você é pastor de graça a Deus, sou, rapaz. Então, aí começamos a conversar sobre a obra, começamos a conversar sobre a pronta. E ele falando, graças a Deus você tem um homem de Deus aqui para apoiar nós e ajudar nós.
precisava fazer o culto, não fazer. Aí descobri também que tem o outro gerente lá que também é crente, é da igreja, até falou, e logo nós vamos estar começando a fazer o trabalho. Então, tudo isso a gente vai descobrindo de pouco a pouco, e o milagre vai ter que acontecer. Dessa maneira, Porque quando nós Deus. se une, daí ontem, essa semana entrou mais um mecânico, que é da igreja também, está lá mais Glória a um. Deus. Então, já tem umas 5 pessoas, já tem umas 6 pessoas lá na igreja, tem o pastor Gideão também, Glória a que logo vai estar vindo aqui pregar a palavra de Deus. Então, Amém. é isso. Então a gente tem que buscar esse jeito de nós fazer a obra do Aleluia, Senhor. Senhor. Então a gente tem que ter cuidado. Tem perseguição? Tem perseguição. Mas diante do poder de Deus, a perseguição vai cair por terra. Se você se Em nome manter de Jesus. fiel a Deus, dando testemunho como é, as perseguições não vai conseguir. Você vai ganhar. Mas ele vai cair por terra na hora certa. Porque foi isso que aconteceu com os grandes homens de Deus, Glória né? a Deus. Porque nós sabemos que Paulo depois se converteu, a perseguição foi um drogo na vida dele, porque ele era perseguidor, então ele recebeu o drogo que ele fazia com o povo. Ele correu, ele levou. Mas teve grande vitória da parte do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra bem maravilhosa. Vamos ler uma palavra no livro de Efésios. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. Glória a Jesus! O Senhor é Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Meu Deus, eu creio, Pai. Vamos ler no livro de Efésios. Só tu, Senhor, é Deus. Pode fazer maravilha. Não, Senhor. Chegou a ti, meu Deus. Glória, glória, glória. Oh, Aleluia. aleluia. Glória, glória. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Senhor. Deus é péssimo. Então vamos ler o livro de Efésios, capítulo 4 e o 22 em diante. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Amém? Amém. Efésios 4 e 22 fala assim: que quanto tratado passado vos despojais do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano, e vos renovais no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdade e justiça e santidade. Por isso deixará a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não dei lugar ao diabo. Aquele que furta, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Dê graças que ouvem. E não caiu o negócio aqui. Aleluia. Glória a Deus. Não entristeceis o Espírito Santo, né? Toda amargura, no 31, toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfema, toda malícia seja tirado de entre vós. Antes, sedes um para com o outro, benigno, misericordioso, piedoso, e vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. No nome de Jesus Cristo. Então, nós temos uma palavra riquíssima e poderosa. Glória a Nós Deus. estamos diante da palavra de Deus, irmão. Agora, essa palavra foi lida Aleluia, meu Deus. e nós vamos falar o que Deus vou colocar nos meus lábios aqui, não sei como vai ser, mas Deus sabe. Amém. Então, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? Isso é um culto de aprendizagem. Oh, glória Ela a quer Deus. dizer que você vai aprender mesmo. Verdade, meu Deus.
Porque sabe o que significa quando nós escutamos a palavra várias vezes e nós não aprendemos? Significa que nós não queremos se converter. Se converter é nós esquecer. Tem pessoa que diz, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é ignorância sua. É verdade. Dessa maneira. Se você fala isso, você não está acreditando no projeto de Deus na sua vida. É assim mesmo, meu Deus. Mas você está dando lugar para o diabo. Porque isso que o diabo quer ouvir de você. O diabo quer ouvir de você que você não vai dar ouvir na palavra de Deus. Você vai continuar sendo esse velho homem que acha que se converteu e está desconvertido e não procura melhorar diante de Deus. Então é um velho homem que vai para o inferno, mesmo dentro da igreja. Porque não quer se apoderar da palavra para ter uma mudança de vida. Oh, aleluia, é verdade, meu Deus. Então o que é que você tem que fazer? Quem você magoou hoje? O que você fez de mal hoje? O que você fez de mal? Nós pedimos perdão da igreja? Pedimos perdão uns aos outros aqui? Pedimos. Mas é a pessoa que você magoou, você foi pedir perdão a ela? Porque quando ele fala isso, nós estamos abrindo um leque para nós se humilhar. Sabe qual é o potencial maior que nós temos diante de Deus? É a humildade. Quando nós somos humildes de reconhecer que erramos. Verdade, meu Deus. E chegar até a pessoa que nós magoamos e pedir perdão. Você acha que eu não peço perdão? Tu, pastor, eu peço perdão a alguém, porque eu sei que quem muito fala, muito erra. E eu falo, pastor, porque eu prego, eu vou um lugar, vai para outro. Quantas vezes que eu tenho que dizer, que às vezes eu falo que não devia ter falado, e às vezes eu magoo alguém sem perceber, mas quando eu percebo, eu ligo para a pessoa e falo para a pessoa. Porque é melhor do que ou então se a pessoa reclamar comigo, claro que eu estou aqui para perdoar, para receber perdão, porque isso é o Evangelho de Deus, isso é a palavra de Deus. Oh, aleluia. Mas pode falar uma coisa ou falar uma palavra que não era para falar com alguém. Mas é importante que você saiba que você tem a mesma palavra, a boca que falou, é a boca que também pode pedir o perdão. Dessa maneira, Porque meu desse Deus. jeito nós vamos ser abençoados e vamos crescer. Oh, Porque o velho homem é é o velho homem do pecado. É verdade. Quando você desceu as águas, ficou o velho homem nas águas. Se ele voltar, ele nunca deve ressuscitar mais. Eu tenho que ser o que bater no peito. Eu sou assim, porque Deus não quer você assim. Deus quer que você mude. Sim, eita, O que é que ele falou para o ímpio lá? Se converte, porque eu não tenho prazer na morte do ímpio. Se converta antes de morrer. Eu quero que tu vá para o céu. A palavra de Deus é ensina nós ir para o céu. A igreja está aqui para ensinar eu ir para o céu. Para nós ir para o céu. Não adianta. A igreja não é para condenar nós. A igreja é para tirar nós da condenação. E o que é tirar da condenação? A palavra de Deus. Agora tira quem? Quem abriu o coração e se humilhar para ele. verdade. Porque Jesus se preocupava com a multidão, mas a multidão estava indo embora. Porque não queria se humilhar. Tem pessoas que estão precisando de um pão, mas ele acha que ele é dono de uma padaria. Você não tem um grão de arroz para comer, mas ele pensa que é dono de uma fazenda, dono de um mercado, com o orgulho que ele tem. Deus me livre, eu não quero nada de ninguém não. Eu não quero morrer de fome. Verdade. Porque todo mundo tem hora que é necessário precisar de alguém. Deus permite justamente para quebrar o ego da pessoa. É assim Para mesmo. quebrar o orgulho, para quebrar a soberba. Deus faz acontecer isso, quebrar a pessoa. E naquele que ela nunca quer ir, Deus faz ele ir lá. Você vai lá, você disse que nunca ia, você vai lá para eu te mostrar como é que eu faço. Deus pode. Porque é só assim que você vai reconhecer quando você tiver as coisas. É assim que você vai reconhecer o que Deus fez na sua vida. Ou seja, você disse que Deus fez na sua vida, mas você está dando valor. Oh, aleluia. Se você desse valor, o que Deus fez na sua vida, Oh, nós retribuímos isso com outras pessoas. Porque em comparação, se Deus tirou, eu morava na rua. Eu já tirei pessoas da rua, por causa que eu morava na rua. Já tentei tirar a pessoa da rua e se for necessário eu tiro de novo, para ajudar as pessoas a sair da rua. Porque não é fácil morar na rua, é difícil, é complicado. Então, o que eu puder para fazer para tirar essas pessoas da miséria e subir o patamar e ser abençoado, eu tenho que fazer. Então, da mesma forma, se Deus tirou você do lamaçal, faça isso com outra pessoa, e principalmente com quem está do seu lado. Glória a Deus. Nós sabemos que é difícil viver. O casal hoje tem suas dificuldades, seus problemas. Mas se nós não estiver passando por cima dos problemas para ter uma convivência por causa da palavra, por causa da salvação, nós não vamos conseguir ser salvos. A gente tem que passar por cima da dificuldade. Porque depois que a gente pensa que errou por não ter feito, é quando você não fez, você se arrepende porque não fez. Porque você vai ver que não é nada do que você pensava. Quando você está vivendo a situação, dói dentro de você que você preferia carregar a pessoa nas costas. É, mãe?
Glória a Deus. Eu devia ter carregado ele nas costas. Dessa maneira. Eu não fiz nada por ele. E agora eu estou vendo que eu fui tolo. Glória a É Jesus. assim. Fui tolo. Meu Deus. Tem quantas pessoas que foi tolo? Porque achou que era tão fácil. Porque tem pessoas que acham que quando você está abençoado, você acha que tudo é ensinado de Deus, tudo vai dar certo. Não, não é assim não. É verdade. Aleluia, aleluia. Você sabe que as coisas são difíceis. Não tem nada fácil. Meu Deus. E quando vier a coisa fácil, não vem de Deus, não. Ele vem que traz para enganar e te engabelar e te levar para o lado dele. Então a gente tem que entender que as coisas de Deus é difícil, é complicado, não é fácil. Mas Ele está nos ensinando. Primeiro, Ele está dizendo o quê? Ele está dando um pensamento que quando Ele está falando do tratado, ó, que quanto tratado posso vos despojar do velho homem, né? Que o que? Ele está dizendo assim, esqueça o velho homem. O velho homem ficou lá no mar do esquecimento. Então a gente tem que lutar dia e noite para ser essa pessoa misericordiosa, como está falando aqui. Jesus não é cheio de misericórdia. Se eu sou servo dele, por que eu não tenho misericórdia? Porque eu não estou sendo servo dele, estou sendo servo do diabo. O diabo não tem misericórdia de ninguém, não. O diabo quer ver destruição, o diabo quer ver perseguição, quer ver maldade. Mas Jesus é cheio de misericórdia. O que é misericórdia? Amor. Misericórdia é amor, né? Boa, ela E se você não tem amor, você quer que as pessoas tenham amor por você, mas você não quer ter por os outros. Não adianta nada. dessa maneira, meu Deus. Oh, Deus. Se você não amar Ela manda. quem fez as coisas por você, você vai amar quem? É. Se você percebe que alguém te ajudou e você não reconhece, e você é soberbo, eu sei que eu tenho problema com a... Tinha algumas diferenças, né? A minha esposa é dura comigo, ela fala coisa, e eu tenho que suportar ela por quê? Porque foi através dela, da minha sogra, que eu estou aqui na igreja. Então, uma vida miserável que eu tenho, então é necessário que às vezes ela endurece o coração para me atacar ou para coisar, mas depois a gente resolve o problema e Deus resolve. E depois sai todo mundo bem e a resolve que não é nada a não ser o inimigo. Isso é o inimigo que procura destruir a nossa vida e procura atrapalhar nós. Então a gente tem que ter entendimento e sabedoria de entender que não vale a pena. Não vale a pena por causa da alma. O que é mais caro? A alma ou o nosso orgulho? Ou a nossa soberba? Ou a nossa soberania, que nem os políticos usam soberania para resolver o problema do país. Ah, a soberania do país tem que ser respeitada. Não. Minha soberania, a minha, tem que respeitar é a palavra de Deus. Essa tem que ser respeitada. No mundo evangélico tem que respeitar os mandamentos de Cristo. No mundo evangélico tem que ser respeitado ele, porque eu já disse, se você levou uma tapa do lado, dá o outro lado. E não revide. Porque se não é revidar, mas é o velho homem. É o homem de guerra. É o homem do pecado que levantou. Então esse homem que briga é o homem do pecado, não se converteu ainda. Esse homem que briga e de guerra ainda precisa se converter. Mas Deus está dizendo, se converta hoje. Pare. Aleluia. Pare enquanto é tempo. Deus. Aleluia. Ouvindo a palavra de Deus, você que está aí do outro lado aí, se estiver nessa situação, se converta hoje. Pare hoje. Comece a mudar hoje. Respeita a sua esposa hoje. Comece a respeitar os seus parentes. Comece a colocar Jesus no barco. Coloca Jesus na frente de tudo. Glória a Jesus. Porque Jesus suportou todos os males, todas as contradições e suportou a cruz e foi até o fim firme. Verdade. Isso é bom demais quando a gente aprende as coisas de Deus. Só, Senhor. Por isso, deixará a mentira, falar a verdade com cada um do seu próximo, né? Porque somos membros um do outro. O que é que eu estou dizendo? Que nós precisamos do outro. Ninguém vai entrar no céu só. No céu vai entrar todo mundo unido. Todo mundo numa só fiação. Então, os meus pensamentos tem que ser o mesmo seu. Nós que fizemos aqui na igreja pensar igual. O que é que Cristo pensa de mim e de você? Ele pensa que eu vou obedecer a palavra de Deus. Ele pensa que eu vou obedecer a palavra do Pai dele. Os pensamentos de Cristo é bom para nós. É que nós vamos ter misericórdia do outro. É que nós não vamos maltratar um outro. É que nós vamos ajudar uns aos outros. É que nós vamos fazer com que uns aos outros cresçam na fé e no conhecimento. Porque eu, como pastor, você como obreiro, nós como pastor, o pastor tem que ter mais misericórdia do que o obreiro. Eu, você, nós tem que ter mais misericórdia do que nós, do que os obreiros, do que os membros.
Porque o pastor tem que ter, ele foi dado a ele mais poder. E se ele tem mais poder, o poder que ele tem não é pro lado da carne, mas pro lado espiritual. Aleluia. Porque se você tem o poder pro lado da carne, você vai querer brigar toda hora. Se eu for brigar, já não é mais pastor, porque o pastor não pode estar brigando. Verdade. Aleluia. O povo espera do pastor uma compaixão. Aleluia. O povo espera de nós uma solução. Aleluia, Jesus. E na verdade, o pastor que está ligado com Deus tem solução para as pessoas. Porque quando você fala para a pessoa uma palavra forte, ele se converte através da palavra que nós falamos. Nós pregamos no nosso trabalho, pregamos para alguém que está nervoso, ele se cala, ele fica caladinho ali, ele aceita Jesus. Deus maravilhoso. Porque ele vem nós a luz. E tudo isso acontece, né? Aleluia, é verdade. Aqui no 39, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Então, o Espírito de Deus diz que o Espírito de Deus ele chora inexprimivelmente quando nós faz coisas que não agrada a Deus. Ele chora porque ele sabe que você está contra ele, contra Deus. Está contra as coisas de Deus. Então o Espírito de Deus se entristece. Porque o Espírito de Deus se alegra quando nós fazemos as coisas que é compatível com Deus. Porque o Espírito de Deus já está falando, o Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está aqui para ajudar eu e você para nós fazer o bem, não o mal. Oh, glória a Deus. Quando nós fazemos coisas que não compatível com o bem, o que acontece? Nós não estamos sendo usados nessa hora pelo Espírito de Deus, que deveria ser usado, mas sim quem está usado é o Espírito do inimigo, o anticristo que está operando em nossas vidas. O Espírito de Deus fica triste porque ele diz assim, por que ele não deu lugar para mim? Eu quero usar ele, ele não me deixa usar. É isso que o Espírito de Deus fala. Por que ele não deixa usar ele? Eu quero usar ele, ele não deixa usar ele. Aí quando nós não deixamos o Espírito de Deus usar, nós que nós é inimigo. Porque aconteceu isso com Pedro. Né? Pedro, quando pensava que era Deus que estava usando, o inimigo estava usando, Jesus repreendeu ele para trás de mim, Satanás. Não foi? Né, pastor? Foi. Pois é, a gente tem que ter muito cuidado. Meu Deus. Tem muito cuidado, porque é um perigo, Meu né? Deus, é assim, meu Deus. Toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfema, toda malícia, né? Já tirado de entre vós. Tem que ser tirado de entre vós, né? É isso que ele diz. E todas essas coisas tem que ser tirado de entre nós para que nós possamos dar um bom resultado diante do Senhor. Mas que bom que Deus fala comigo, fala com você dentro da palavra dele. Amém, Jesus. Glória a Deus ama Deus. nós de uma forma tão especial que Ele nos corrige para nós fazer sempre o certo. Você vai fazer errado se você quiser, mas você está ouvindo as coisas certas, está ouvindo o que é certo. Agora o que precisa é você dar lugar a Deus, para Deus te usar e você fazer o que tem que ser feito para o milagre acontecer. Você sabe, por isso que nós... Chega aqui no 1 Pedro 2, o que é que fala no 1 Pedro 2? Olha o que fala no 1 Pedro 2. Pedro estava dando uma instrução ao povo para que desse tudo certo. Ele fala assim, ó, deixais, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, inveja, todas murmurações, e desejar efetuosamente como menino novo, nascido nacional do leito racional, não falsificado, para que por ele vos cresça. Então, que seja, aproveita que o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, é pacificador, chegai-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, o que acontece no dia de hoje é que você e eu, talvez, nós queremos agradar as pessoas. Isso não é o erro da nossa vida. Nós queremos agradar pessoas que não é da igreja, que não quer nada com Cristo. Porque quando você quer agradar esse tipo de gente, ou quer participar das coisas com ele, está provando que você é o velho homem. Porque o novo homem, ele não está aqui para se unir com o mundo. Mas o novo homem está para fazer o quê? Introduzir o que ele recebeu de Cristo sobre o coração daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Aleluia. O novo homem é esse.
Eu aceitei Jesus para introduzir uma palavra no coração daqueles que não conhecem, não para ser seduzido por ele e seguir os seus caminhos, seguir a sua ideologia, seguir o que ele quer fazer. Não, eu como pastor, eu tenho que ter a palavra de dizer sim ou não. Eu tenho que dizer sim para o que é de Deus e não para o que não é de Deus. Ah, meu amigo, que amigo? Seu amigo é Jesus. Enquanto seu amigo estiver sendo Jesus, você vai ter vitória. Mas quando você deixar o seu amigo que é Jesus e procurar um amigo aqui para você seguir, você vai perder a direção diante de Deus e você vai tratar no lugar o velho homem e você vai arrumar briga em casa, arrumar briga onde você for, porque o Espírito de Deus sai da sua vida e você começa a andar sozinho. E quando o homem começa a andar sozinho, ele começa a ficar sem a direção de Deus e ele começa a pensar que está fazendo as coisas para Deus, mas já está fazendo para o inimigo lá fora. Precisa levantar a cabeça se quiser tomar posse da vitória. Se quiser a vitória na sua vida. Aleluia. Então é isso que nós temos que entender. Oh, meu Deus. Temos que entender essa mensagem. Como é tão maravilhoso. Então ele diz, olha, quem dá o leite que não é falsificado é só Deus. Ou seja, ele está falando da palavra verdadeira. Porque se uma criança nasce e ela começa a tomar o leite e o leite não é verdadeiro, essa criança no futuro ela não vai prosperar. Ela vai morrer. Porque ela tomou algo falsificado. Ou seja, está falando do cristão. O cristão, quando não ouve a palavra verdadeira de Deus, ele não vai proceder para frente. É casa na areia, vai cair. Ele vai cair porque ele não tomou a palavra certa, não comeu a palavra certa. Quando a palavra começa a tocar nele, ele fica nervoso e não quer saber das coisas de Deus e vai embora. Porque ele não quer se converter de verdade. Então ele precisa entender que a verdadeira palavra não é para fazer o nosso mal, não é para, mas é para fazer o nosso bem, porque ela vai encher nós do poder de Deus e vai levar nós para perto do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Diga não àquele que quer tirar você do caminho de Deus. Diga não àquele que quer levar você para o outro lado. Seu amigo é Jesus, seu amigo é sua família, seu amigo é sua esposa, é seus parentes que te ajudou você sair do problema. Então nós temos que valorizar, doar quem doer, valorizar aquele que está do nosso lado. Porque quem te ajudou? Quem foi que te socorreu na hora que você precisava? Deus é. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que lutar e vencer. Oh, meu Deus. Quando nós agir dessa forma, o inimigo vai cair por terra nos seus pés. Quando nós agir por terra, vai ter vitória em nossas vidas. Vai ter muita vitória. Eu estava aí, irmão, isso é real. Isso é tão real que eu trabalhava na aviação de Jabaquara e todo dia eu tomava café lá tem lugar para tomar café. Todo dia o cara me chamava, pastor ladrão, e eu ficava quieto no meu lugar lá. Todo dia o cara me chamava ladrão, dizia que ele pastor ladrão, e eu estava lá, Senhor, sabe quando vai ser isso? Teve um dia que ele falou, todo pastor ladrão, um botico de olho, o olho do estouro, parece que estourou, quebrou o vidro da sala tudo lá, o demônio entrou dele lá, quebrou o vidro da sala tudo lá, e correu todo mundo. Tinha um macumbeiro lá que era o chefe da gente, era da macumba, correu lá para dentro, se trancou no quarto, e eu disse, não, pode deixar, fui lá, botei a mão na cabeça dele, caiu nos meus pés chorando, dizendo, foi o que aconteceu? Eu digo, tá vendo? Você vai brincar com as coisas de Deus? Você foi brincar com as coisas de Deus, agora você está vendo que com Deus não se brinca não. Sai dessa vida, né, mãe? Saiu lá, ficou chorando lá, pediu perdão, se arrependeu. Mas o quê? Aí eu fui embora para casa. Disse que voltou de novo. Aí levaram ele, o carro da ambulância levou ele amarrado como doido. E ele foi para o hospital de louco. E perdeu o emprego, teve que sair do emprego, perdeu tudo que ele fez, ele perdeu. Aí eu disse, eu vou orar ele, porque eu sei que é demônio, porque ele se manifestou aqui, ele está endemoniado. Você deixa ele lá, porque ele brincou com as minhas coisas, ele mexeu com você, deixa ele para lá. Até hoje está lá, perdeu o emprego, perguntava isso, por quê? E por que aconteceu? Por que Deus me usou lá e me honrou? Porque tinha 5 homens que segurou ele derrubou todos os 5. Mas na hora que eu botei a mão na cabeça dele, caiu nos meus pés chorando. Porque Deus já mostrou o poder dele, ele já mostrou que não pode brincar. Então, o que é buscar? Vamos buscar Deus. Mas quando alguém tentar diminuir você no lugar que você trabalha, você vai mostrar Deus na vida dele. Você tem que provar para essa pessoa que Deus é com você. Você tem que mostrar para essa pessoa que você não está só, que Deus está do seu lado. Seja macumba, seja onde for, você tem que mostrar que Deus é com você e não vai segurança. É isso que nós temos que mostrar para o mundo, que Deus está conosco e que nós estamos com ele. É isso que nós temos que mostrar para as pessoas, para os nossos vizinhos, para o nosso todo lugar que a vitória é nossa. E eu quero ver se Deus não vai agir em nossa vida. Nós vamos poder tão grande nesse dia. Eu quero depois o cara me pergunta, ô pastor Luiz, o que aconteceu? Que poder tão grande é esse que tem a sua mão? Não, foi Jesus que fez isso aí. Eu não tenho poder nenhum, foi ele que veio me socorrer. Porque se eu não tivesse, nós ia ser envergonhado daquele, era eu. Então, Deus mostrou o poder dele, o cara se deu. É isso que acontece.
É assim mesmo. Isso que acontece. Oh, Então, Jesus. isso aconteceu comigo. Amado Deus. Aconteceu comigo 2 vezes. Eu fui numa quadra de futebol pregar. O rapaz me chamou, eu chamar lá eu moro, me chamar em casa, para ir lá na casa dele. Foi eu, o Zobeiro. Quando eu estava chegando na casa do rapaz, tinha uma casa de futebol do lado de cá, e eu entrando na casa do cara, o cara veio lá na quadra lá e falou assim: pastor, eu quero aceitar Jesus, eu vi o senhor, me deu vontade de aceitar Jesus, eu posso? Pode? Ele entrou lá, aceitou Jesus, chorando lá, aceitou Jesus e disse que queria aceitar Jesus, porque viu, só porque ele viu. Então tudo isso Deus faz quando nós estamos cheios do poder de Deus. Nós temos que buscar essa presença, nós temos que buscar essa glória, essa graça. Diante disso aí, nada vai atrapalhar nós, né? E não ficar preocupado, porque nós trabalhamos, nosso trabalho, o que acontece no trabalho? Deus fica falando mal de você. Se você for cair na sua cabeça, você endoida. Deixa o cara falar. Deixa ele para lá, vai você cuidar do seu trabalho, fazer o seu trabalho. O cara deixa eu dizer, eu nem estou ouvindo, eu digo, deixa eles falar. Você quer trabalhar, vai trabalhar no seu lugar, que eu trabalho no meu aqui, mas não trabalhar para lá, que eu trabalho aqui e vou continuar trabalhando. Pronto, eu lá saber. Não, se eu quero fazer o problema deles, eu estou fazendo meu trabalho aqui, vai atrás dele lá, e ver o que é que ele está fazendo lá. Eu não quero saber conta de mim. E pronto, porque você for dar ouvido o que as pessoas falam, você nem trabalha e nem faz nada e vai deixar Deus pegar. Então, faça você a sua parte. Na hora que Deus já te usar, Ele vai te usar e vai envergonhar todo mundo. Glória É isso que a Ele faz. Deus, Essa é a experiência que eu tenho e a experiência pura, né? Deus, Essa é a experiência, irmão. Eu Deus, estava dentro eu estava no shopping, em Jundiaí. Eu estava eu, minha esposa, minha irmã e uma mulher. No meio da multidão, a mulher me parou lá e disse: pastor, eu sei que o senhor é pastor. Eu estou preocupado, meu marido está com 15 dias que não trabalha, os joelhos dele estão nessa lavoura em casa, se eu puder ir trabalhar, e eu quero que o senhor ore por ele, para ele ficar bom, porque senão vai perder o emprego. Diga, eu oro agora, aí, cadê ele? Não, ele não está aqui não, está em casa, então fica de joelho aqui que a senhora vai se representar aí. No meio de todo mundo assim, fica aqui de joelho que a senhora vai representar. Eu peguei a mão na cabeça dela, orei por ela ali, aí, depois de um mês, para chegar, ela me chamou lá de novo: pastor, meu marido está curado. Aí ficou feliz, porque Deus faz, Deus faz. Né? Deus faz. Então foi lá em Jundiaí também que Deus fez grandes obras. Eu estava dentro desse mesmo shopping e eu conheci um rapaz que é conqueiro lá e encontrei lá nesse dia e ele me chamou para jantar no apartamento dele. Fui lá. Foi eu, o meu cunhado, foi o Zobeiro comigo, foi lá em Jundiaí. Sei que chegou a cobertura do prédio lá, estava lá almoçando, era jantando. Aí quando a gente botou os pratos na mesa, me deu uma agonia dentro do meu coração. Eu falei pro rapaz: antes de eu jantar, eu quero fazer uma oração, porque eu não consigo jantar sem orar. Aí peguei, comecei a orar ali, comecei a falar, ele repreendeu o demônio, eu repreendeu o demônio, macumbaria, feitiçaria. Aí quando terminei a oração, o rapaz falou: pastor, o senhor sabe? O senhor não sabe, eu vou falar uma coisa para o senhor. Nós somos tudo macumbeiros. Eu digo: como é essa? Eu digo: nós somos tudo macumbeiros. Eu digo: como é essa? Então pronto, então, eu quero aceitar Jesus. 7 pessoas aceitam Jesus nesse dia. Aleluia, Deus. Deus faz isso. Então a gente tem que entender que o trabalho de Deus não vai ser impedido. Vai ser impedido se nós formos covardes, se nós formos valentes, vai dar tudo certo. Então tudo fazendo a obra do Senhor. Então é isso. E no Ceará, liguei minha família toda para o Ceará. Então a gente tem que colocar a nossa vida no altar e lembrar que o velho homem não pode reinar. Quem tem que reinar é o novo homem, que é nascido da água e do Espírito. O novo homem que aceitou Jesus, o novo homem que nasceu do dia do batismo, o novo homem que agora está reinando em nós, que é o poder de Deus, a graça do Senhor. Então vamos fazer de tudo para esse velho homem não levantar, mas sim um novo homem, um homem cheio de paz, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de moralidade. É esse homem que Deus quer, essa mulher que Deus quer. Amém? Deus abençoe o irmão. Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nesta noite, Senhor, nós pedimos que leve nós para nossas casas, nos abençoe, o seu Santo Espírito, Pai. Faz milagres sobre nós. Nós pedimos que abençoe também no meio da palavra de Deus, abençoe o pastor Cito, sua família, abençoe o Mael, minha esposa, todo mundo ali, faz milagres, Senhor, e opera maravilha na nossa igreja aqui, lá de Abaquara, Pai. Abençoa a nossa missionária, abençoa todos que aqui estão. Abre o céu do céu, faz o grande milagre, Senhor. Faz acontecer maravilha, Pai. É o que nós te pedimos e agora, Senhor, te agradecemos. Graças, Senhor, para todo sempre. Amém. Pelo amor de Deus, a comunhão do Pai, o Filho do Espírito Santo, Deus seja com todos nós e todos diga amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Glória, glória a Jesus. Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor. Abençoa meu irmão Antônio. Deus abençoe. Amém. Brasil, irmão Antônio. Abração.